Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor e da misericórdia, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Vamos orar, vamos agradecer, confiar no Senhor, que o Senhor cuida de todos os detalhes, que o Senhor cuida de tudo, que tenhamos fé e foco nas suas promessas, nas suas verdades, na sua palavra, que a nossa fé seja alicerçada na certeza e na convicção das coisas que nós esperamos, porque o Senhor ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Então, que nosso coração esteja focado nisso, que o Senhor vai fazer, que tenhamos o coração descansado em Cristo, de que o coração do nosso coração esteja alicerçado nas verdades da palavra, que possamos confiar e entregar os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, porque somente o Senhor é capaz de nos dar essa paz, esse descanso. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Senhor, eu peço a Ti nesse dia, Senhor, nos conduza, nos direciona, nos traga clareza, Senhor, do Teu propósito para nossas vidas, Senhor. Fortalece a nossa fé, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a ter a certeza e a convicção das Tuas promessas, daquilo que o Senhor já colocou, os sonhos nos nossos corações, Senhor. Ainda que nós olhemos a nossa realidade ao redor, Senhor, e não se pareça com aquilo que foi prometido. Nós sabemos que assim como Davi, Senhor, no seu momento de maior guerra, no seu momento de maior dificuldade, era o momento que o Senhor estava cumprindo a sua promessa, Senhor. Naquele momento onde foram roubados, foram atacados o seu acampamento, foram roubadas suas esposas, seus filhos, tudo que eles tinham ali, Senhor. O momento onde Davi se desesperou, chorou, até perder suas forças. Era o momento que a promessa do Senhor estava se cumprindo. 3 dias depois ele se tornou rei, Senhor. Nós sabemos que quando é maior, o enfrentamento, o ataque maior do inferno vem sobre as nossas vidas, é que a promessa está às portas, está a um estralar de dedos, Pai. Então, que assim como Davi, Senhor, nós possamos nos derramar na Tua presença, Senhor, chorar até perdermos as nossas forças, porque quando nós nos entregamos na Tua presença, Senhor, é que o Senhor nos faz forte, Senhor. Quando nós te mostramos, Senhor, nossas fraquezas que não conseguimos, o Senhor nos reanima, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos revigora. É isso que essa manhã nós pedimos a Ti, Senhor. Nos reanima, Pai, nos fortalece, nos revigora, Senhor, nos enche de ousadia e de autoridade, ó Pai, para enfrentarmos, ó Senhor, tudo que tem pela frente nesse dia. Com a ajuda do doce e amado Espírito Santo, nós convidamos a Ti, Senhor, para que o Senhor seja o nosso guia, o nosso leme, a nossa direção, porque sem Ti nós nada conseguimos fazer. Então nós pedimos a Ti, Paizinho, nos ajuda nesse dia, nos direciona, vai na frente, dá ordem aos Teus anjos para que eles possam ir à frente, Senhor, abrir os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Senhor. Ordena os anjos para lutar conosco, Senhor, para tirar todos os impedimentos, Senhor, todas as traves, Senhor, toda a resistência, Senhor, do inferno, toda a intimidação. Nós declaramos, Senhor, no poder e na autoridade do nome de Jesus, que já foram paralisadas e cessadas, em nome de Jesus. Leva a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções cativos a Cristo, Senhor. Lembranças que não glorificam o Teu nome, eu declaro anuladas, Senhor. Que o nosso coração só venha à nossa mente aquilo que nos traz esperança e certeza das Tuas promessas. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como instrumento, Senhor. Estamos aqui porque, acima de tudo, nós Te amamos, nós Te desejamos e queremos mais de Ti, Senhor. Peço a Ti, Senhor, nesse dia, Pai, que use a minha boca como instrumento, como ferramenta, Senhor, de vida, Pai, nunca de morte, Pai, em temor e tremor, Senhor, das Tuas verdades, Senhor. Usa-me, Senhor, ministra também, principalmente ao meu coração, Senhor. Fala comigo essa manhã, ministra a minha alma, Senhor. Eu Te dou liberdade, Senhor, para ir no mais fundo, no oculto, no profundo, aquele secreto que só o Senhor sabe, que nós precisamos ser alcançados, transformados, restaurados, Senhor. Eu declaro sobre cada vida um dia de paz, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da Tua provisão, Senhor. Envia-nos, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos para esse dia. Derrama o Teu maná, Senhor. Abre as comportas do céu, Senhor. Nos abençoa financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, Senhor. Eu declaro, Senhor, que nós somos prósperos em todas as áreas, Senhor. Não apenas em uma área, Senhor, mas em todas as áreas nós temos
mais do que precisamos, porque o Senhor, a tua palavra nos garante que teremos para emprestar, Senhor. Então, nessa manhã, nós tomamos posse dessa verdade, Senhor. Em nome de Jesus, tira toda a distração, Senhor, tira tudo aquilo que impede de recebermos a tua boa semente, Pai. Leva a nossa mente cativa, que sejamos concentrados naquilo que o Senhor tem para nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Hoje nós vamos falar, ainda mantendo o nosso foco, mas só é possível manter o foco quando nós estamos alicerçados na fé. Então hoje nós vamos falar o que é a fé, como que funciona, como ter fé. Amém? Em Hebreus 11, 1 diz o seguinte: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas, porque os antigos obtiveram um bom testemunho através da fé. Entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que não são vistas foram feitas das coisas que apareceram. O conceito da fé é a confiança e a certeza. Então, quando você confia e tem certeza que o Senhor vai cumprir aquela palavra que Ele te deu, Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, você acredita, que nem aqui, você tem a certeza e a convicção daquilo que o Senhor falou, ainda que você não enxergue, ainda que você, que nem nós sempre falamos, ainda que as circunstâncias ao nosso redor não combinem. O sério fala, nossa, mas a promessa não tem nada a ver com isso. O que o Senhor me prometeu é muito diferente, mas você tem a certeza, a convicção no seu coração que aquilo vai se cumprir, que o Senhor vai fazer. Esse é o conceito da fé. Ainda que você não enxergue, ainda que você não perceba a mudança, mas você tem certeza que o Senhor está fazendo, o Senhor está cuidando. Então esse é o conceito da fé. Ação e entrega. É você agir como se aquilo já tivesse acontecido e entregar mesmo na mão do Senhor, com certeza, com convicção, sabe? Com o coração leve mesmo. Essa é a fé. A centralização em Jesus é saber que nós somos fracos, nós não temos condições, nós não sabemos fazer aquilo que o Senhor nos prometeu e através disso sabemos que Jesus é quem vai nos conduzir. É a força dele, a direção é dele, o agir é dele, é centralizar tudo em Jesus. Tudo é para a honra e para a glória do nome dele. Tudo que nós façamos com excelência, façamos com a certeza, a convicção que nós estamos fazendo para Jesus. Ele está, mas como se nós estivéssemos visualmente aqui na nossa frente e nós fazendo para ele, assim, tipo, como que você faria um bolo para Jesus? Você ia fazer o seu melhor do seu bolo, você ia procurar saber qual que é o gosto dele, se ele gosta de um bolo mais doce, cheio de leite condensado, aquelas coisas, se ele gosta de um bolo mais tradicional, para um café da tarde, você vai fazer o que você vai fazer com excelência, você vai fazer o seu melhor. É isso. A fé é fazer, ter ação, ter atitude, fazendo o melhor com convicção que você está fazendo para Jesus. Entende? Então é dessa forma, é o fortalecimento e o crescimento. Quando nossa fé está focada, é manter o foco em Cristo, manter os olhos em Cristo, manter a concentração em Cristo. Quando nós estamos focados, o Senhor vai nos fortalecendo e nós vamos crescendo, vamos deixando de tomar o leite como um bebezinho e vamos nos alimentando de comida sólida e vamos aprendendo a caminhar, vamos aprendendo a correr e vamos crescendo e avançando no mundo espiritual. E vamos também, no natural, adquirindo maturidade, porque quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais matamos a nossa carne e passamos a ter atitudes e comportamento com as pessoas à nossa volta com maturidade. Deixamos de tomar determinadas atitudes, de dar determinadas respostas, até mesmo de nos defendermos sobre coisas que até seriam justificadas na defesa, mas não compensaria entrar nessa guerra. Existem guerras que não vale a pena entrar, ainda que estejamos certos, ainda que estejamos com direito. Então, assim, é manter mesmo o foco na promessa, é manter mesmo o foco naquilo que Jesus Cristo já revelou ao seu coração. E os exemplos de fé, né? Nós temos grandes exemplos de fé, mas entre eles é impossível não citar a fé de Abraão.
Nós hoje temos aqui, ó, Bíblias de todos os gostos, de todas as formas, de todos os formatos. Bíblia com letra grande, pequena, média, Bíblias de estudo. Nós temos a Bíblia. Então, hoje, ainda que as circunstâncias sejam muito difíceis, nós temos uma Bíblia, nós temos um alicerce. Abraão não. Abraão ouviu a voz do Espírito Santo e confiou e acreditou e caminhou pela fé. Por isso que ele é o pai da fé, porque ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha um exemplo. Meu Deus, uma voz falando comigo, olha só. Então, assim, não tem como falar de fé sem falar de Abraão, sem falar da convicção de Abraão, né? Então, assim, não tem como a gente falar de fé sem lembrar que Abraão, ele ia sim sacrificar o seu filho por amor. Ele não sacrificou porque o Senhor falou, Abraão, eis aqui o cordeiro. É uma espécie, também ali gera uma cristofania, onde aparece Cristo, né? Como se tivesse já, como não, ali gera uma representação do sacrifício de Jesus. Daniel viveu a sua vida toda pela fé. Ele foi levado cativo para a Babilônia, muito jovenzinho, muito novinho, e todo o tempo ali ele foi conduzido pela fé. E o Senhor o honrou, o Senhor cuidou de Daniel até os seus últimos dias. Daniel de escravo a príncipe na Babilônia, né? Daniel, ele assumiu grandes posições, mediante a fé, confiar em Deus, confiar nas promessas e manter o foco sempre olhando para Cristo. Ele sempre manteve o foco, ficou focado em Cristo. Foi o que fortaleceu o seu caminho, foi o que não fez Daniel se desesperar. Acredito que em inúmeros momentos, uma criança estima-se entre 13 e 17 anos ali Daniel tinha. Então, olha só a cabeça desse jovem com seus dilemas, né? E mesmo assim, ele caminhou por fé. Temos o exemplo de Ana, né? Que quando ela decidiu entregar realmente, genuinamente ao Senhor e confiar e ter fé, o Senhor ouviu a sua oração e lhe deu o filho. Quando ela entregou, ela descansou o coração e ela manteve o foco em Deus ali naquela oração. No tabernáculo, o Senhor a abençoou porque ela descansou o coração. Então, não só manter o foco, precisamos também descansar e confiar. Como que descansa em meio à tempestade? Olhando para Cristo, mantendo o foco em Jesus. Porque no barco, no meio da tempestade, ele já tinha declarado, passamos para o outro lado. Passamos para a outra margem. Ao passarmos para a outra margem, já tem uma declaração, chegaremos, é uma certeza. Vai ter ventos, vai ter mar revolto, vai ter trovões, vai ter a tempestade. Mas se o Senhor descansa, se o Senhor está no barco, com essas tempestades ele descansa, nós temos que manter os olhos e o foco em Cristo, para que nós também possamos descansar e confiar nas suas promessas. Qual a importância da fé? Primeiro, a nossa salvação. Primeiro, aceitarmos o sacrifício de Cristo e temos a convicção que logo mais estaremos com Ele, porque nós somos a noiva amada, a noiva, estamos sendo adornadas, preparadas para o grande dia do nosso casamento, do nosso encontro com Jesus Cristo, que está logo aí. E a cura e a restauração. Então, muitas vezes nós precisamos de cura e restauração em várias áreas da nossa vida. E como que nós acessamos essa cura, essa restauração? Através da fé, mantendo sempre o foco em Jesus Cristo, sempre. Vitória sobre esse mundo. Não tem jeito. Para vencer as coisas desse mundo, somente através da fé e mantendo os olhos fixos em Jesus, focados em Jesus. Se não for dessa forma, nós não conseguimos sequer sair da nossa casa. Amém? Então, que nosso coração esteja firme, focado nas promessas, focado em Jesus, olhando para Jesus. Tudo que você for fazer, que seja comprar um tênis, Senhor, eu vou comprar esse tênis? Vai ser bom para minha vida? Nossa, que infantilidade. Sim, o Senhor quer que nós sejamos como crianças, com uma fé genuína, uma dependência mesmo. Como criança depende do pai e da mãe. É isso que o Senhor quer. E a fé é a motivação que nos faz levantar todos os dias. É a certeza, é a convicção nas coisas que esperamos. É a certeza, a convicção que nós vamos vencer mais um dia, porque a palavra do Senhor nos garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então é a certeza daquilo que o Senhor já colocou no meu e no seu coração, elas vão se cumprir, mas precisamos manter o foco, o olhar em Cristo.
Amém? Que esse dia seja um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença, da graça, do favor, da misericórdia, da bondade e da fidelidade que somente em Cristo nós encontramos. Que o Senhor te dê um dia de paz, com sabedoria, discernimento, estratégias, revelação, para que você vença a cada situação que se levanta nesse dia e tenha a certeza e a convicção que em Cristo somos mais do que vencedores e todas as coisas podemos no nome de Jesus. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça. Mantenha o foco em Cristo, mantenha o olhar em Jesus, entregue a Jesus todos os seus dilemas e descanse no Senhor, porque Ele já está fazendo. É questão de tempo, está um estralar de dedo a sua vitória. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio do Espírito Santo. Coloque um louvor, chame a presença do Espírito Santo. Vai orando. Se ora em língua, ora em línguas. Vai orando no seu secreto, na sua mente, a cada minuto, a cada instante. Vá se fortalecendo, se abastecendo, vá se enchendo do azeite. Amém?